Olá, Thaís, tudo bom? Ei, boa noite, tudo Boa bem? noite. Obrigada por você estar aqui para conversar, né, com a gente. E conta um pouquinho assim da sua história, como que começou esse seu projeto, da onde que eu coloquei que você é mãe, né? Então, assim, da sua experiência com bilinguismo dentro da sua casa. Você já veio de uma família que era bilíngue? Como é que foi essa questão dos idiomas para você? Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso poder conversar um pouquinho com vocês hoje. Agradeço a Carla pelo convite, muito especial e que veio num momento também muito especial do Croquer La Vie. Então, eu sou Thaís, né? Thaís Valentim. Sou jornalista formada em comunicação social e mãe da Gabriela, que tem 1 ano e 8 meses agora. O Croquet Lavie, ele nasceu há mais ou menos 3 anos, né? Nasceu de uma forma despretensiosa de ensinar francês para crianças, e eu ainda não tinha Gabriela, mas eu tinha esse interesse, né, pelo francês, eu sempre tive. Eu fiz meus estudos, né, mestrado e doutorado na França, então sempre gostei muito da língua, sempre gostei muito da cultura. Morei boa parte do meu mestrado e doutorado lá, né, 7 anos. E quando eu voltei, eu comecei a dar aula de francês para crianças, né? Dava Mas aula você para. já sabia o francês antes de ir para a França? Você já estudava francês? Você tinha alguma relação com o idioma antes? A minha relação era de estudos, né? Eu, na verdade, estudava francês porque eu queria estudar na França. Era essa relação, assim, sempre achei muito linda a língua, né? Mas a minha relação era de estudos. E aí, quando eu fui para lá, né, me apaixonei ainda mais. Eu sempre gostei e aí me apaixonei ainda mais. E quando eu voltei, surgiu essa possibilidade de trabalhar com crianças, eu que já sempre tinha trabalhado com adultos, né? Topei esse desafio e aí descobri um mundo de outras possibilidades, de outras metodologias, de encantamento, né, que esse universo infantil traz. E aí resolvi criar então a escola Croquer La Vie, que é uma expressão francesa que significa conquistar o mundo, aproveitar a vida, né? Croquer é uma que significa abocanhar e la vie a vida. Então, é conquistar o mundo, conquistar a vida. Legal. Relação com a escola. E quando você foi para a França e aí você estudou e aí você começou a dar aula lá, não foi isso que você estava me falando? E aí agora você está no Brasil e você tem a sua filhinha. Mas o seu marido, ele fala português? Então, eu conheci o meu marido na França enquanto eu fazia meu doutorado, né? Então, quando eu dava aula, eu dei aula na França, e na França eu dei aula de português, inclusive, né? Também. E aqui no Brasil eu comecei a dar aula de francês. Quando eu conheci o meu marido, ele não falava nada de português, né? Então a gente só se comunicava em francês. E a gente continuou com este hábito. Inclusive, assim, foi um problema, porque quando a gente voltou para o Brasil, ele veio comigo para o Brasil, a gente se casou lá e veio para o Brasil. Quando a gente veio, ele falava muito pouco português ainda e a gente continuou mantendo a tradição de falar entre a gente em francês. E assim é até hoje, né? Já faz 6 anos que a gente está no Brasil, a gente continua falando só em francês entre a gente. E agora com a minha filha Gabriela também a gente fala em francês. Ela entende perfeitamente tudo que a gente fala, já fala várias palavrinhas, né? Ela está com 1 ano e 8 meses, então ela está começando a falar agora, mas já entende muito bem, assim, entende tudo que a gente fala em francês dentro de casa e ela tem também as experiências de português fora de casa, né? Então aqui a gente reforça um pouco o francês com ela. Então, dentro da sua casa é uma mini França, que vocês só falam esse idioma para manter ela naquele ambiente, e do lado de fora ela tem o contato com o português, que é o que a gente faz aqui no inverso, né? Aqui a gente fala português em casa e a criança tem contato com o inglês do lado de fora. É legal porque assim, muitas famílias no Brasil têm interesse de criar esse ambiente de multilínguas dentro de casa. E tem um pouco de resistência. Aqui no Canadá, como é um país que tem muitas, né, um país de imigrantes, é uma coisa já normal você ter idiomas, né? É cultural deles. Já é esperado você falar mais de uma língua, até porque é um país bilíngue. Fora as famílias todas do mundo todo que estão aqui. Mas no Brasil não é tanto. Então, assim, existe um pouco de
de receio, às vezes, daquela família estar falando um outro idioma em casa? Como é que é a sua experiência? Eu sei que a sua filha ainda é pequenininha, mas como é que é a sua experiência de manter esse idioma em casa com a sua filha e depois ela ser exposta ao português do lado de fora, para a família, de repente para amiguinho, para a escola? Como é que é a sua visão em relação a isso para ajudar essas famílias no Brasil que querem apresentar um outro idioma dentro de casa? Eu acho que a experiência é muito válida. Mesmo antes de Gabriela, eu sempre tive certeza que apresentar uma outra língua para a criança é muito mais do que ensiná-la a falar uma outra língua. É apresentar realmente um outro universo de possibilidades para a criança, né? Fazê-la entender que existe um mundo para além do que ela consegue enxergar, né? E aí, quando eu comecei a falar francês, a gente fala francês prioritariamente em casa, né? Vez ou outra, a gente fala uma palavrinha em português com ela, mas a ideia realmente é manter o francês, porque ela fala português com todas as outras pessoas, né? Ela fala comigo, com minha família, ela fala na escola, e ela fala comigo também, mas prioritariamente a gente mantém o francês. E eu tenho certeza que isso faz uma diferença muito grande na vida dela. E de todas as crianças, de maneira geral. Como você disse, né, em outros países, na França também era assim, era uma comunidade muito eclética, né? A gente vê gente do mundo inteiro. Aqui no Brasil, pelo menos onde eu estou neste momento, que é no Espírito Santo, a gente não tem contato assim frequente, permanente, durante todo o dia com pessoas de outro mundo, de outras culturas, né? Então, cabe a gente fazer isso em casa. Então, aqui em casa, por exemplo, meu marido ele fala também o alemão. E a gente já comprou alguns livrinhos em alemão. O Fred fala em alemão com ela várias vezes ao longo do dia. Eu falo em francês e ela, enfim, fala em português. E aí, várias vezes, ela consegue fazer essa associação de uma forma muito simples, né? A gente estava brincando esses dias que o Fred perguntou para ela o que era Katz, que é gato em alemão, né? Aí ela respondeu chá, que é em francês. E aí ele, mas o que é chá? Aí ela, cats. E o que é cats? Gato. Então, quer dizer, essas coisas vão chegar se a gente apresentar. E Sim. sem medo, assim, a gente não tem medo dela confundir uma coisa com a outra, é uma pergunta muito comum isso, né? Ah, mas você não vai deixar a criança confusa, né? Com esse tanto de De idioma. língua, né? Não, a gente não tem medo disso, a gente sabe que ela consegue, da mesma forma que ela consegue fazer essa associação de três línguas ao mesmo tempo, ela também vai conseguir em algum momento diferenciar, mas também se não diferenciar, ela está aprendendo do mesmo jeito, né? Então, a gente incentiva muito isso aqui em casa e acho que é uma coisa muito válida para qualquer família, independente de onde ela esteja. Com certeza. E é legal que nessa coisa que as pessoas acham que a criança está misturando, ela só está confirmando o que ela sabe. Quando ela coloca vários idiomas numa frase, e se a frase está correta, né, ela está falando a coisa correta, mas só trocou o idioma, ela sabe. Ela só está usando a palavra que é mais natural, ou tem um som mais legal, ou está mais fácil de acessar na memória. Por isso que a criança coloca. É só continuar do jeito que vocês estão fazendo, né? Apresentando os idiomas e apresentando o vocabulário e deixando ela interagir com esse vocabulário, com essas palavrinhas, que vai tudo indo para o seu lugar. E aí, quando ela estiver mais madura, ela só tem 1 ano e meio. Então, assim, né? Vamos, as pessoas, né, têm que ter um pouquinho de paciência, mas quando ela estiver mais madura, também com a fala, com tudo, tudo vai para o lugar. E ela vai conseguir se expressar em todos os idiomas que forem apresentados. Então, se depois você colocá-la numa escola em inglês ou colocar um espanhol, vai entrar. Depois que entrou a primeira, é como se fosse uma porta, né? Você já reparou isso? Que depois que abre essa porta, fica mais fácil as coisas fluírem, dos idiomas fluírem na vida das pessoas. Porque depois que você aprende o primeiro, os outros vão chegando assim numa facilidade que é impressionante. Eu vejo aqui as crianças que vão para a escolinha com português, aprende outro idioma, e aí já aprende o terceiro, e eu vejo os meus. Se a gente tem uns amigos que falam espanhol, eles entendem tudo que a pessoa fala. A pessoa fala com eles só em espanhol. Só que eles respondem de volta ou em português ou em inglês, porque eles não sabem a pronúncia daquelas palavras, não tem ali nas caixinhas da cabecinha deles como é que é naquele idioma, mas eles entendem. Então, assim, é tão legal ver essa facilidade, né? Depois que a gente abre essa porta que a criança tem de trabalhar com línguas,
E eu fico me perguntando por que privar se a gente tem a chance? Exatamente. É uma oportunidade mesmo, né? Eu sempre falo para as mães, assim, né, das minhas alunas, para os pais, para a família de maneira geral, que incentivar uma língua não é um hobby, né? A gente até conversou sobre isso já, né, Carla? Não é ai, bonitinho só, não é só bonitinho, né? É realmente uma oportunidade, né, que você está dando para aquela criança, não só de se destacar, por exemplo, no mercado, né? No mercado de trabalho, né? A gente estava falando também sobre isso aí no Canadá, como é importante saber falar francês, né? Sim. Como é importante, como isso vai te destacar no trabalho, enfim, numa oportunidade que você tiver futuramente. Mas não só isso, assim, realmente, para mim, a importância é abrir essa porta para a criança, é deixar a criança saber que existem muitas possibilidades para fora é, daquilo que os olhos dela conseguem enxergar, né? É realmente essa abertura. E tem também a coisa de que a criança, assim, ela é uma esponjinha, né? Ela está absorvendo e ela absorve com muito mais facilidade, porque ela não absorve tentando encaixar nos lugares. Ela não vai aprender francês tentando colocar o francês naquela caixinha, daquela gramática, daquele, né? Daquele vocábulo. Ela não vai tentar colocar aquilo naquele lugar. Ela vai absorver e vai fazer relações, vai de uma forma muito natural apreender aquilo, né? Por isso que viver também uma nova língua é muito importante. Não é só receber aquele conteúdo, né? Que a gente tem muito hábito disso adulto, que é aprender de uma forma muito tradicional, né? Recebendo aquele conteúdo, fazendo exercícios, tentando fixar aquilo na cabeça, né? E às vezes experimentar é a melhor forma, né? Tanto para criança quanto para adulto, mas para a criança isso cria uma memória afetiva com o que ela aprendeu que vai ficar marcado para sempre, né, na vida dela. A gente acredita muito nessa metodologia de experiência, assim, que a criança tendo essa experiência, e quanto mais cedo ela tiver, melhor, ela vai memorizar aquilo de uma forma muito natural e prazerosa, né? E de repente aquilo faz parte do universo dela, sem que ela faça tanto esforço, né? Como a gente costuma fazer. É. Depois, E é legal porque assim, você dá a oportunidade de trabalhar outras coisas, né? Com a criança é legal que ela gosta de ouvir, ela gosta de ver, ela gosta de pegar. Então você trabalha várias coisas e com o adulto fica aquele receio, ah, vou fazer isso, fazer aquilo. A pessoa quer botar, como você falou, nessas caixas já, e a criança não, ela só vem, tipo assim, joga tudo e ela mistura. Eu falei para você do meu filho, né, que ele achava que o francês era português. Ele foi para a escola de francês lá no kindergarten, né, no maternal, no CA, e ele fez o ano todo e achava que a professora falava português. Eu falei, meu filho, ela fala inglês, ela fala francês, ela não fala português. Aí ele, para ele era o mesmo idioma. Então, assim, isso que você falou, não põe em caixa, só vem, absorve tudo. Hoje, com 8 anos, ele sabe, então ele já consegue colocar dentro das caixinhas cada idioma. De vez em quando mistura um pouco ali o negócio, mas é normal, é esperado, né, da criança que sabe, assim. E aqui as escolas, elas depois oferecem, quando você segue esse programa francês, eles oferecem o espanhol. Então, normalmente a criança, ela sai, ela termina o ano, tipo, a parte escolar, o período escolar dela, né, até o segundo grau, o high school, ela sai com 4 idiomas, né? Porque ela tem o português, vai ter o inglês, o francês e o espanhol. Então, a maioria das crianças brasileiras aqui do Canadá que vão para a escola francesa, elas terminam se formando com fluência em 4 línguas. Não é olha que legal? Você já começa a vida com 4 idiomas. é, Aí depois isso te abre um monte de porta para a faculdade aqui. Quanto mais imagina, língua você fala, você tem mais chance de ser aceito nas faculdades, porque aqui é por entrevista. Tem faculdade dentro da parte inglesa que é francesa, então você está competindo com menos criança, né? Porque tem menos criança que vai estar aplicando para cá, para essa província, não sei o que, então você vai estar competindo com menos pessoas e você ainda pode aplicar para as duas, tanto para a inglesa quanto para a francesa. Você abre muito mais. Fora a oportunidade de emprego,
A gente teve aqui numa live anterior que a moça comentou, né, que eles vieram do Brasil para cá, que a mãe forçou a falar o português para manter o português, para manter o português. Aí a menina não queria, não queria, não queria mais, forçada, manteve. O primeiro trabalho dela, ela foi contratada para trabalhar numa loja, porque ela falava português. E chegavam os brasileiros, na época eles moravam em Toronto, chegavam os brasileiros para comprar nessa loja e não sabiam falar inglês, assim, fluente. Então eles colocaram ela para atender só brasileiro. Ela falou, eu só atendia brasileiro. Porque eles vinham com dinheiro, vinham para gastar, chegava na loja, não tinha ninguém para atender eles. Então a loja contratou ela porque ela falava português. Então hoje ela trabalha com mercado internacional, com relações públicas, e os idiomas todos que ela aprendeu ajudaram na carreira dela, porque ela fez depois o espanhol, só que ela, quando os pais quiseram colocar no francês, ela não quis. Aí hoje ela adulta, ela fala, meus pais tinham que ter me forçado, eles tinham que ter me obrigado a ter ido para o francês também, eu ia estar com 4 idiomas. Hoje, mais velha, é mais difícil, eu não tenho tempo para estar aprendendo. Aquilo que a gente comentou. Então, assim, é um processo. A criança vai, de repente, em algum momento, falar, eu não quero, eu quero. Mas você vai levando porque tem os benefícios. E eu fiquei muito impressionada nessa caminhada de aprender os benefícios para a mente da pessoa, né? Que retarda Alzheimer, um monte de coisa em 4, 5 anos. Então, assim, são muitos benefícios de você falar várias línguas para a vida da pessoa, fora que você pode viajar, você pode fazer, ler, assistir filme, escutar música de uma outra forma, né? Tendo uma outra imersão, se sentindo mais parte daquela cultura, se sentindo mais parte daquele que está em volta de você. Eu achei bem, bem interessante isso tudo. É verdade, é muito interessante. Tem uma coisa legal que você falou, Carla, que é sobre o interesse das crianças, né? Assim, é lógico que estudar nem sempre é uma coisa, pode ser uma coisa interessante para a criança. Às vezes a criança quer brincar, né? E quase sempre é assim, ela quer brincar prefere brincar do que estudar, né? Sim. E não vejo isso como um problema, inclusive. Eu vejo isso como uma oportunidade. Quando eu pensei na vida, gente, quando eu recebi o desafio de dar aula para uma criança, que foi a Annalise, eu pensei, como eu vou prender a atenção da Annalise? A mãe dela, não sei se a mãe dela está aqui, mas a mãe dela sabe como é que ela é, né? Ela é uma criança super agitada, assim, no sentido de quer fazer coisas, quer brincar, quer fazer teatro, quer fazer dança, quer fazer... E às vezes eu chegava na aula e falava, Annalise, hoje a gente vai aprender sobre coisa tal. Ela falou assim, então tá. Então eu tenho um jogo, eu tenho uma regra. Ela já vinha com a regra. E eu falava, será que isso vai funcionar, né? Mas eu vou deixar. E foi a melhor surpresa da vida, assim, porque quando ela me mostrou o caminho que ela queria percorrer para aprender, eu entendi que tinha um sentido para além daquela brincadeira. E no outro dia, se eu chegasse e perguntasse para ela sobre o conteúdo, ela estava com ele na ponta da língua, né? Então, acho que cabe muito a gente, né, que está ensinando essas crianças, mostrar para elas que não precisa ser ruim. Às vezes a gente impõe no sentido de, não, você precisa estudar. E é muito comum, né? Todos os pais fazem isso, eu acho, de alguma forma. Mas nosso papel enquanto professor, né? Enquanto alguém que vai mediar esse ensino, é justamente dar oportunidade para a criança experimentar o que ela gosta de fazer, para que ela goste de aprender. Né? E se ela gostar de aprender, isso vai se tornar muito natural, né? A própria Annalise, hoje ela está comigo desde 2017, ela falou que um dia desses ela ia viajar. Eu achei muito engraçada a fala dela. Falei, tia, eu ia viajar um dia desses, eu estava tarefada, cheia de coisas para fazer. E aí minha amiga falando, vamos organizar isso, pega a mala, pega aquilo, organizando as coisas. Aí ela falou que em algum momento da conversa assim, com a mãe dela, ela soltou pensou em uma palavra em francês e começou a falar essa palavra. Aí a mãe dela falou assim, né? Que isso? Ela falou, veio francês na cabeça, mãe. Quer dizer, ela começou a aprender francês já depois de escolarizada, e mesmo assim, o fato dela gostar
aprender fez com que a língua viesse de uma forma muito natural. E a prova disso é que durante um certo momento a gente parou as aulas por várias questões pessoais, e aí quando ela voltou, eu fiquei pensando, será que a Annalise realmente guardou aquilo tudo que a gente aprendeu? A gente teve 2 anos de aula, vamos ver como é que isso ficou na cabeça dela. E hoje eu percebo o quanto ela tem memórias assim muito aguçadas de tudo que a gente aprendeu. Nem eu lembro às vezes, né? Ela fala: tia, você lembra aquele dia que você me falou sobre a história tal, do lugar tal? Aí eu penso, nossa, eu não lembro não, minha memória de adulta já. Mas a dela é fresquíssima, ela lembra de tudo, ela consegue, tudo vem de uma forma muito natural, então passa pelo gosto de aprender também, né? Sim, e é legal porque para criança a gente pode falar, tipo, eu comento bastante se a família quer apresentar um outro idioma, começa de uma forma simples, trocando o idioma da TV. Tem famílias que eu conheço no Brasil que todo o eletrônico é todo em inglês, a TV só fala inglês para criança, tipo assim, todo programa que a criança assiste é em inglês. E a família fala, vai aprender português na escola. Dentro de casa é todo, se você quiser mexer no seu computador, no seu celular, no tablet, no que for, na TV, vai ter que aprender. E a criança aprende. Teve família que eu conheci que só deixava a criancinha assistir qualquer coisa se fosse em inglês desde bebê. Já botava tocando musiquinha de bebezinho. Quando a criança foi para a escola, foi muito mais fácil. Sabe assim, fazia sentido. O ouvido já conhecia aqueles sons. Então, assim, se a família tem interesse em apresentar outro idioma, começa assim, trocando. Não tem, tipo, Baby Shark não foi sucesso aí no mundo inteiro? E é em inglês, você faz a mesma coisa. Você vai e procura um primo do Baby Shark, que são os nursery nas musiquinhas, e coloca que a criança vai pegar aquilo, vai ser natural. Então, quando ela tiver a oportunidade de ir para uma escolinha, de ter um programa mesmo para ela aprender aquele idioma, vai ser natural para ela aqueles sons. Né? Porque se a gente comparar o idioma, né, com quando a gente é criança, a gente começa ouvindo, depois fala. Então, se a gente faz esse trabalho de ouvir com música, com brincadeirinha, com esse tipo de coisa, com TV, vai ficando natural para a criança e quando a criança vai para aquele ambiente de escola, né, uma coisa mais formal, fica mais suave, assim. E teve a mãe do Japão que comentou que os filhos conseguiram se desenvolver bem no inglês na escola no Japão por falar o português. Então, para eles, as outras crianças sofrendo para fazer algumas pronúncias e os filhos dela tirando 10 em tudo, porque era muito fácil. Porque eles já tinham o idioma. Era outro idioma. Então, assim, mas um terceiro? Ah, tá aqui, tô falando. E eles se destacavam muito na escola por todas essas facilidades. Então, a gente, quando pensa que eu vou falar, vou trocar as coisas em casa, mas ação simplesinha dessa, você está dando oportunidade, tanto acadêmica, de facilidade acadêmica para o seu filho, de outras, né? Você está abrindo outras portas que você de repente não sabe. Você vai botar, sei lá. Eu conheço uma moça que ela fala que a filhinha, ela gosta muito de assistir o mesmo programa até que a minha filha gosta, que é uma menininha russa. Né? Tem dois desenhozinhos que são russo, tem o da Masha e tem o da garotinha do YouTube que é a Anastácia, a Masha, que elas gostam de assistir e aprendem. No final, tanto a minha filha quanto a menininha estão aprendendo russo. Ela falou que a menina ama russo. Teve uma outra mãe na Alemanha que o filho aprendeu a falar dois idiomas assistindo vídeo sozinho, aprendendo. Garotinho de 5 anos. Isso é ótimo. E essa facilidade também que as crianças têm hoje, né, de acesso a TV, né, as brincadeiras, né, os desenhos de TV, mas também a própria internet, obviamente com segurança e controle, né, isso Sim. também facilita muito, né, Carla? Tem programas muito legais. Eu gosto muito, tem um desenho chamado Super Y aqui, que é dos Estados Unidos, junto com o Canadá. Então, esse Super Y, ele ensina, eles são uma historinha, que aí eles fazem dentro de como se os personagens entrassem num livro, e aí naquela história do livro eles têm que fazer várias atividades. Então, tem o spelling, que é o soletrar, tem várias coisas, tem diversas coisas assim, entender a história, conceito da leitura. No final de cada episódio, como se eles fossem assim, vou passar pela Chapeuzinho Vermelho.
Aí o lobo da historinha fugiu. Como é que faz para o lobo aparecer de volta na história? Então eles têm que ler a história toda para entender o que está acontecendo, onde o lobo estava e vai achando um monte de coisa. E a criança está lendo, a criança está aprendendo a fazer construção, a criança está aprendendo a fazer, a soletrar. No final, a criança aprende um monte de coisa. E tem uns que são de matemática, tem muito programa de TV que ensina. Claro, teve uma outra mãe que colocou, mandou para mim, falando que ela está mudando para a Itália. E a filha fica, não quer assistir os programas que ela quer apresentar o idioma, porque ela tem que competir com umas pessoas no Brasil que, não sei se você conhece aí, que ficam na internet tentando dominar a mente das crianças. Ela falou, ela tem que competir com essas pessoas que só falam besteira, não ensinam nada. Então, assim, quando você for botar qualquer eletrônico para sua criança, ofereça programas de qualidade. Né? Então, assim, tem o seu programa que a criança consegue fazer online, não consegue? Também ela consegue ter aula com você online. É isso que eu ia dizer agora. Para que uma das características que influenciam no sucesso do bilinguismo é a interação, né? A criança precisa interagir na outra língua. Então, assim, é lógico que assistir TV é maravilhoso, mas quando ela interage, o sucesso é muito maior, né? E aí, a gente pensou muito nessa coisa das aulas online, né? Será que isso funcionaria para crianças? Não funcionaria? E a demanda nem veio da escola, porque eu dava aulas particulares presenciais, né? E aí, quando aconteceu, né, veio a pandemia, eu falei, como eu vou fazer, né? Não vou fazer. Eu estava até de licença maternidade na época. Falei, vamos dar uma pausa. E aí, as minhas alunas me procuraram. Elas falaram, tia, eu quero aula, tia, vamos continuar. Eu fiquei bem impressionada com isso, porque foi uma criança que pediu, assim. Eu falei, nossa, a criança às vezes tem uma percepção da aula online que o próprio adulto não tem, né? E aí, a gente fez o teste e viu que funcionou muito bem. Funcionou bem porque essas crianças, elas já nasceram num ambiente em que a internet, o eletrônico, fazia parte. Ela não tem a mesma mentalidade que a gente tem de ter uma aula online, de ter que ter aquela disciplina para fazer uma aula online, né? Para elas aquilo já estava, não é a mesma época que a É gente mais vive natural, né? natural. Então, elas entravam. Elas descobriram muitas coisas da plataforma, ferramentas que eu ainda estava testando. Quando eu estava testando, elas já estavam mostrando como é que fazia. E aí eu ainda, lógico, né, que eu tive que procurar uma plataforma que fosse muito interativa para as crianças, e eu encontrei a editora Maison Delonge, lá na França, que é uma editora maravilhosa e que tem um conteúdo online muito interessante. Então, a criança consegue fazer tudo pelo tablet, ela desenha, ela marca, ela coloca música, né, assim, então para ela fazer aula, ela tem até um certo controle que no presencial ela não tem. Então, em algum momento, ela pode incluir um desenho ali na tela, ou escrever uma frase, ou fazer um ditado, que às vezes na aula online ela fica muito dependente da minha mediação. Então, a aula online funcionou muito, muito bem no Croquet La Vie. Tem funcionado muito bem. E a gente está investindo nisso agora para criar a primeira turma coletiva, né? A gente sempre trabalhou de forma particular e agora a gente criou essa turma de imersão em francês coletiva para alunos a partir de 6 anos e ela vai começar no dia 29. Então, é a primeira vez que a gente vai fazer essa experiência com até 6 alunos. E todos dentro dessa faixa etária de 6 anos? A partir de 6. Depois disso, a gente vai experimentar uma faixa etária um pouco diferente dessa, até mais crianças mais novas, que é na fase da criança de alfabetização, né? A gente está pegando crianças que estão terminando a alfabetização, assim, que já entendem, já escrevem, já leem, mas futuramente a gente vai investir nessas crianças ainda mais novas, porque o bilinguismo ele é ainda mais atraente na fase de alfabetização, né? Sim. Não é? Você vê, por exemplo, do que você tem em casa, como a sua filhinha deve demonstrar interesse de estar interagindo com tantos idiomas. Para ela é uma brincadeira, como você comentou, descobrir ou falar qual é o gato, né? É, Tipo, nos 3 idiomas. Para ela, eu não consigo pedir água, assim, tipo, muito legal.
Então, tipo, é natural para criança, assim, para o adulto fala, é prova, é teste, tá me... quer saber se eu sei. Mas para criança é uma coisa assim super relaxa, é muito legal a gente apresentar, tanto que eu falo, tipo, o pessoal perguntar com que idade eu começo a ler pro meu filho, com que idade eu começo a falar pro meu filho outro idioma. Eu falei, já na barriga. Já na barriga você começa a falar com a sua criança, você começa a ler, você começa a ter essa interação com a sua criança. Então, bebezinho, você já começa a falar com essa criança no idioma que você tem interesse que essa criança aprenda. Porque a gente Uhum. faz isso em português. Aí você troca para o outro idioma porque ela vai ter essa exposição. Eu até comentei com você, a madrinha do meu filho aqui, ela é canadense, ela só foi ter exposição com o idioma inglês quando ela foi para a escola. Até os 5 anos, que é a idade que você vai para a escola, ela não tinha contato com o inglês, era só o francês da mãe e o alemão do pai. Ela cresceu assim numa casa que tinha só esses dois idiomas. Aí quando ela saiu, porque ela ia na casa dos avós, era que ela continuava as mesmas línguas. A igreja, as outras coisas, as comunidades, os grupos que eles frequentavam eram nesses dois idiomas. Então eu falei, só aqui fala assim, né? E na TV só devia passar isso, porque ela não via TV. Porque ela falou que ela descobriu que se falava inglês quando ela foi para a escola. Que ela falou, oi, o que vocês estão falando? E hoje ela fala o alemão, o inglês, o francês, o espanhol e o árabe. Então, assim, É, é, só abre portas agora. E ela falou que conseguiu muito mais emprego, salário maior e tudo por falar todos esses idiomas. é um grande incentivo, eu não tenho a menor dúvida. E assim, às vezes a gente se limita, não vou falar com minha filha em outra língua em casa porque eu não tenho tanto domínio assim dessa língua, né? Eu aprendi essa língua, mas eu tenho, né, dificuldade em falar, me expressar nessa língua. Mas isso, na verdade, assim, é uma experiência de teste, né? A gente conhece, sabe a língua, mesmo que seja o mínimo daquela língua, esse mínimo já é um universo para uma criança, né? Então, às vezes, você não precisa ser professora de francês para ensinar francês em casa para o seu filho, né? Você não precisa ter vivido nos Estados Unidos para ensinar inglês para o seu filho. Então, eu sinto falta, por exemplo, de ter nas livrarias uma gama maior de possibilidades de livros em outras línguas para crianças, né? A gente até acha para adultos uma possibilidade maior assim, de escolha. Mas para crianças eu ainda acho pouco. Então eu fico pensando assim, nossa, com tantos pais aqui no Brasil, né? A gente tem esse esforço de aprender inglês desde cedo, e eu sei que muita gente aqui fala inglês. Às vezes eu sinto necessidade, falta assim, desses pais comprarem livros em inglês, falarem com os filhos dentro de casa em inglês, às vezes deixa só para a escola ensinar, né? A escola ele vai aprender lá. Minha filha mesmo tem 1 ano e 8 meses, ela tem aula de inglês na escola. Mas, obviamente, isso não vai ser suficiente, né? Se ela entender, se os pais entenderem que esse investimento vale a pena para eles e para a criança, né? Trocar experiências, falar com a criança em outra língua, ler uma história em outra língua para a criança, por mais que você não domine totalmente aquela língua, esse esforço já vai ser muito válido para a criança. Ela com certeza vai aprender uma coisa ou outra e vai se familiarizar com o som, que é tão importante, né? Essa familiarização. E depois, quando ela tiver realmente que aprender, essa memória já está fresca para ela, né? E é legal o que você falou, que às vezes os pais falam, mas eu não tenho o domínio. Mas dá o que você tem. Porque se você já colocar a TV, colocar a música e tiver esse mínimo de interação, de troca, a criança já vai praticar. Porque tem a coisa de você treinar o ouvido, que você treina com música e com a TV, mas você não tem a troca, você não tem alguém para falar. Mas se você tem um pai ou uma mãe, né, que vai estar mesmo com aquele idioma ali, meio que a gente chama aqui de broken, né, que tá ele quebrado, não é o fluente, mas ela vai ter a interação, ela vai conseguir falar. E é interessante que tem uma mãe que ela faz isso. Ela fala que o inglês dela não é perfeito, ela não tem muito vocabulário, mas ela só fala inglês com as filhas. E as filhas conseguem falar, mesmo ouvindo, fazendo tudo, né, música, TV, elas falam com um sotaque diferente do da mãe, porque elas não têm, elas não erram. Então, tipo, quando você vai falar uma palavra, a mãe fala de uma forma que é mais errada. Tipo assim, a minha filha me corrige.
Mas essas criancinhas já estão corrigindo a mãe. Porque quando ela escuta o programinha de TV, aquilo ali vai assim, direto, perfeito no ouvidinho dela. Não tem essa trava, essa dificuldade que a gente tem de fazer o movimento do TH, sei lá, essas coisas. A criança já pega. Então a mãe fala de um jeito, a criança fala do jeito certo. Então, às Aham. vezes, esse medo dos pais não faz sentido no decorrer do processo, né? Assim, é uma caminhada, gente. Vamos imaginar, é uma corrida. Você começa, vai ali nos primeiros metros, e vai indo, e vai. Aí você chega no seu objetivo e você cruza a faixa no final. Então, assim, é um processo. E o que você falou de livro, realmente isso é complicado, porque eu lembro quando eu mudei, eu tinha que ficar pedindo contrabando de livro, né? Toda hora eu tinha que ficar pedindo pro meu pai, pro meu sogro, alguém para mandar livro em português para as crianças, porque aqui não tinha. E para comprar online, frete, com tudo, isso é uma fortuna o livro. Eu falei, não vou pagar esse preço por um livro, né? Sabe assim, não tinha sentido. Aí eles tinham que comprar e mandar para cá, que também não sai barato. Mas era uma coisa que tinha. Então, toda vez que vinha visitar, trazia um monte de livro pra gente. Ela sumiu aqui. Então, voltou. E trazia os livros pra gente. E aí, no início da pandemia, numa atividade com a minha filha, porque a mais nova está aprendendo a ler, a gente começou a escrever historinha para ela ter interesse em ler. Né? Então, eram historinhas que ela estava criando para ela ter interesse em ler. E a gente depois transformou isso em livro. E esses livros hoje estão na Amazon. Então, assim, para as famílias que querem livros em português nessa fase de alfabetização, hoje em dia tá mais fácil. Então, você mora fora do Brasil, é mais fácil conseguir os livros. Eu tenho um monte de gente que tem os livrinhos assim também. Então, eles estão lá em inglês, português e francês. Então, assim, tem os livros. Só que o problema não tem ainda no Brasil a mesma facilidade de preço que eu tenho fora do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, eu consigo trabalhar o preço, eu tenho muito mais facilidade de trabalhar o preço do livro. No Brasil, eu não tenho. Tipo, ainda não tem na plataforma deles essa disponibilização. Então, o livro chega no Brasil com preço de conversão de dólar. Então, o livro chega, sei lá, R$ 50. Um livro Aham. infantil. Eu falei, gente, R$ 50 é muito caro pro livro impresso. O livro no formato e-book, ele não. Eu coloco um preço super bom que eu falo. A minha intenção é que as pessoas peguem o livro, que elas leiam o livro, que elas tenham essa facilidade, como você falou, né? Então, assim, o livro em inglês está lá, o livro em francês vai estar lá, o livro em português vai estar lá. Então, tanto para a família que está fora, como para a família que está no Brasil, eles são disponíveis. O preço é super, super bom mesmo, assim, quase dado, né? Eu estava até falando com uma pessoa ali e falou assim, poxa, mas por que é tão barato? Porque eu quero que as pessoas leiam, quero que elas tenham acesso à leitura. Eu quero realmente incentivar que as pessoas tenham esse interesse, que queiram ler. E são livros de criança, né? Então é para a criança que está aprendendo a ler, para ela ter interesse. São historinhas que as crianças têm interesse. E o legal é que cada livrinho tem eles chamam Princesa Cor-de-Rosa, né? Ou Pink Princess ou o Princess Rose. Cadê? Tem aqui um em francês. Cadê? A Kate pegou, tem esse aqui. O título dele é até em francês. Que é, e cada livro tem uma menina diferente, porque eles representam diversidade das crianças, né? E é legal que cada menina também, às vezes ela tem, tipo, essa daqui é uma menininha que tem diabetes, ela é diabética. Essa aqui tem vitiligo, essa aqui tem Down, essa aqui é uma menininha cega, que interage com o cachorrinho dela. Então, assim, no mundo a gente não tem só um tipo de criança, né? A gente tem vários tipos. E a ideia do livro é a gente apresentar essa diversidade que existe nas crianças, para quando a criança tiver contato com as outras crianças num parquinho, ela ir lá e brincar. Ela fala, eu já li uma historinha com uma menininha, olha essa, ela brinca, eu sei que ela é igual. Porque eu vejo muito ainda a mãe reclamando, quando chega numa pracinha ninguém quer brincar com meu filho. Essas coisas que eu viro e mexe aparece aí, ninguém convidou meu filho para o aniversário. Esse tipo de coisa,
sabe? E é só, eles são crianças, gente. Eles só querem brincar, eles só querem interagir, só querem estar juntos, só querem pertencer. Então, eu acho que o idioma aproxima a gente. Quando a gente fala mais idiomas, a gente se torna mais aberto, né, à interação, às outras pessoas. Quando a gente lê, a gente desenvolve mais empatia, porque a gente se coloca dentro, né, daquela percepção do outro. Então, ele vai proporcionando muita coisa. Por isso que eu falo, gente, vai ler e vai aprender. Por isso que você foi convidada para eu estar falando sobre o francês. E o francês é legal que ele ajuda no português. Conta aí para todo mundo. O francês ajuda muito no português. Então, se você tem dificuldade com verbo, se você tem dificuldade com a estrutura gramatical, o francês, ó, é ótimo. Verdade, verdade. E isso que você falou, muito interessante, que a gente trabalha muito essa questão da diversidade nas nossas aulas. Tem até uma aluna que deu depoimento sobre o Jean-Michel. Jean-Michel é um personagem que a gente trabalhou nas nossas aulas de francês, que ele vem da Ilha de la Réunion. Ele vem da Ilha da Reunião, né? Que é um lugar que fala francês, né? Tem vários países francófonos aí que a gente estuda que vão muito além da França, né? Sim. Quando a gente estuda sobre todos eles. E aí ela ficou encantada, falou: Nossa, tia, que lugar lindo, maravilhoso! Ilha da Reunião tem um vulcão, tem praias maravilhosas, enfim. E aí ela imaginou, ela ficou pensando: Caramba, eu tô aqui estudando francês e francês não é só Torre Eiffel, né? Tem um lugar paradisíaco, todo mundo falando francês. Aí ela tá apaixonada pelo Jean-Michel, que é o coleguinha que a gente estudou lá na França. Isso é muito legal. E tem uma coisa que eu faço também no Croquet La Vie, que é possibilitar a correspondência deles, dos meus alunos, com outros alunos, que seja da França ou de outros países francófonos, né? Então, eles trocam cartas, às vezes eles trocam mensagens no celular, às vezes eles trocam e-mails. Então, possibilitar que um aluno aqui do Brasil entre em contato com um aluno de outro lugar, é não só mostrar que ele sabe falar um pouco de francês, mas também dizer para esse aluno: olha, o que que eu faço aqui no meu país? O que que eu faço? Como é que é meu cotidiano? E como é que é o seu? Me conta do seu. O que que você faz nas férias? A gente faz um cahier de bord, por exemplo, que é um diário de férias. E aí, nesse diário de férias, os alunos contam o que que eles fizeram. Depois, eles trocam esse cahier de bord com um cahier de bord de uma criança de outro país. Gente, eles ficam encantados, né? Porque Mas eles, não é legal sair dessa bolha, ver que tem muito mais do lado de existe fora? coisa, né? Existe uma cultura que eles precisam conhecer, eles aprendem outro vocabulário, eles se esforçam para tentar entender uma outra pessoa que é diferente delas, que isso é uma coisa que às vezes nem o adulto faz, né? O adulto às vezes se depara com diferente e trava. A criança se depara com diferente e tem curiosidade para entender esse diferente. E é por isso que eu amo dar aula para crianças, né? As crianças são incríveis, elas nos ensinam muito. E uma desses exercícios, que é a correspondência com pessoas de outro país, mostra claramente esse esforço e essa vontade que elas têm de conhecer o mundo, né? De experimentar coisas diferentes da realidade delas, né? Não, eu acho o máximo. E assim, e você tem essa oportunidade através dos idiomas, né? Com um intercâmbio, com uma troca de carta, igual você está fazendo, ou mensagem. Você ter essa oportunidade de aprender o que que vocês comem, como é que é. É cultura, gente, isso é informação. Você aprende através da leitura, você aprende através do contato, você aprende de diversas formas. E a criança fala: Poxa, eu tenho um amigo que mora lá no outro país. A criança acha isso o máximo. Ela fica muito feliz e ela se esforça para manter essa amizade. Ela se Uhum. esforça, como você falou, para entender, e ela vai se abrir, ela vai se tornar uma pessoa muito mais sociável depois. Ela vai ser uma pessoa muito mais assim aberta ao que está acontecendo em volta dela, com mais atenção às pessoas que estão em volta dela. Então, assim, aprender idiomas, a criança ler, ela ter esse contato, é uma coisa que assim transforma a vida da pessoa. Essas Uhum. crianças estão sendo impactadas de uma forma muito positiva e elas vão se tornar assim pessoas brilhantes com certeza, porque elas tiveram oportunidade de
estar em volta, né? De ter esse momento, de ter esse aprendizado. Sim, Carla, e tem uma coisa muito importante nessa história toda, é que existe uma barreira sociocultural e econômica que diz para as pessoas assim, olha, você está nessa condição, então você não tem possibilidade de conhecer aquilo que está lá fora, né? Uma amiga minha falou comigo hoje, falou, Thais, olha, o dólar está num preço altíssimo, o euro está num preço altíssimo. Quando essas crianças vão ter a oportunidade de viajar para fora do Brasil? Então, às vezes, a gente esbarra nessa condição socioeconômica que existe e ela é palpável. Mas o que o Croquet Lavie faz, assim, que a gente gostaria, é de dizer para a criança que existe um outro mundo fora daqui e que você pode desejar este mundo e você pode experimentar este mundo sem sair de casa. Né? Então, por exemplo, se você está na aula online, e a nossa pretensão é que essa aula online coletiva ela se transforme depois num projeto e que outras pessoas que não tenham condições de pagar participem também, é para mostrar para o maior número de crianças de que você está dentro de um contexto, você precisa conhecer esse contexto, né? Fazer parte dele. Você é brasileiro, precisa entender o que é a sua cultura, mas você também precisa saber que existem muitas outras e que você pode trocar experiência com essas outras enquanto você ainda não consegue ir presencialmente. Sim. Mas você pode abrir internet e descobrir que existem muitas possibilidades para além da musiquinha Baby Shark. Você pode trocar cartas com uma pessoa de outro mundo. E eu tenho certeza que essas crianças vão crescer sabendo, querendo experimentar uma outra cultura. Então, só delas saberem que existem muitas outras coisas que elas podem chegar, conhecer essas coisas, então elas já vão crescer com uma expectativa de vida muito maior, assim, né? Não, e tudo, até alimentar. Eu lembro que teve um episódio que meu filho estava vendo, era alguma coisa de China. Aí ele falou, quero comer isso. Aí ele falou, eu falei, não sei o que você está falando. Eu fui procurar, achei um restaurante, ele comeu. Ele, agora eu quero fazer. Aí eu fui procurar onde tinha, porque aqui, como tem gente do mundo todo, né? Tem restaurante do mundo todo, tem mercado. Aí eu fui lá, comprei as coisas, ele fez, ele comeu, ele falou, pronto. Então, assim, a criança, quando ela tem esse contato com o outro, como você falou, você tem um amiguinho de outro lugar, você vai perguntar, o que que você faz? A criança, eu brinco de carrinho, brinco disso, brinco daquilo. Qual a sua comida favorita? É essa. Como será o gosto? Aí o outro vai falar, é ótimo. Aí ele vai procurar, vamos fazer, quero fazer. E vai e faz. Então, a gente faz aqui de vez em quando, tipo assim, hoje a gente está na França. Então, as comidas que a gente tem aqui, a gente come coisas que comeria lá. Então, vai, assim, né, os mais sei lá, o croissant, umas coisas mais assim, tipo, né, que mais clássico. Mas pega outras coisas também, tipo o molho bechamel, aquele pãozinho, como é que chama ele? Pão É de chocolate. bechamel, é aquele, o branquinho, né, que você joga tudo em cima. Eu não. Ai, Que aqui pode ser meio misturado com Quebec aqui, né? Aqui não é 100% francês, é mais quebecois. E aí a gente vai lá e pega tudo que eles estão pedindo e coloca para eles. Aí eles fazem o bolo de reis. sim, eles fazem o bolo de reis e eles têm que achar a coroa que está dentro da torta, né? Quem acha a É. coroa, né? Então aí a gente tem que fazer, a escola faz, aí faz em casa, assim, esses tipos de imersão que você tem, tanto da música quanto do vídeo, você tem da culinária, você tem do relacionamento com outra pessoa, você tem um amigo, você tem a viagem, que eu sei que, né, para a pessoa, dependendo da área onde ela tá, a cotação é realmente cruel, né, para algumas áreas, mas você já aprende muito tendo essas experiências nessa troca. E hoje com a internet você pode ter amigo para conversar igual a gente está se falando. Eu estou aqui no Canadá, você está no Brasil. E as crianças podem ter esses amigos também, né? Tipo, quando você tem uma turma online, você tem crianças do mundo todo. Você pode ter essa possibilidade de ter. E essas crianças podem se tornar amigas. Isso é bem Claro. legal.
E isso, às vezes, a gente fica assim, pensando como promover uma amizade entre essas pessoas diferentes que nada. Basta colocá-los em contato, né? A criança faz por si só, a gente subestima muito às vezes, né? E Né? sempre, todas as vezes que a gente fez correspondência dos nossos alunos, as coisas fluíram de uma forma tão natural que a gente às vezes nem precisava guiar nada, sabe? É muito, muito tranquilo nesse aspecto. No máximo vinha para você assim com as cartinhas, né? Ó, professora, como é que eu falo isso aqui? Como é que eu converso assim com o meu amiguinho? E aí você ia lá e falava, ah, é assim, assim. Aí você dava orientação para falar ali de como que falar correto, que eu vejo que as crianças falando, ah, eu tenho que fazer isso aqui, aí pergunta para a professora, mas nesse sentido, mas o resto a criança faz. É muito legal. Acho que o bilinguismo ele abre portas, ele traz muitas possibilidades para a criança de diversas formas. Diversas, a leitura, tudo é muito legal. Então, assim, por isso que eu achei muito, eu gostei muito de te convidar, de te chamar, de saber mais da sua experiência. A gente pode marcar para conversar mais. Eu vou conversar aqui com as crianças para ver, falar, olha, tem um projeto assim, vocês querem participar? De repente, a mais nova, que ela é a mais falante, a mais velha, mas não, tô na minha. O menino, ele é mais ativo para outras coisas, mas a mais novinha, ela gosta. Aí eu converso com você, ela tá na sua faixa etária, tem 6. Aí a Ó, gente vê, de repente ela participa também aí da sua turma online. prazer, nossa, é muito prazer. E as crianças querem aprender com outras crianças também, né? Isso é legal. Às vezes quando a gente coloca as duas em comunicação, o mais interessante é isso, né? É que elas ficam muito atentas para fazer tudo muito bom, muito perfeito para impressionar o coleguinha, né? Então, uma vez que a gente fez um videozinho da Annalise mandando um recado para o Augustin, que é um coleguinha da idade dela lá da França, nossa, a preocupação que ela teve de conseguir falar tudo que ela sabia. E não só isso, assim, de estar bem, de estar apresentável, de estar bonitinha. Ela com 6 anos, eu falei, gente, é incrível, né? Eles se esforçam muito e o resultado é maravilhoso, né? Sim, então vamos conversar, a gente conversa aqui fora dos bastidores, e aí eu vejo com a Kate aqui se ela tem interesse, que ela gosta dessa coisa de interagir, desse contato. Eles estão na vizinha brincando, então por isso que não passaram por aqui para dar oi ainda. Eles estão lá brincando na vizinha alemã. Estão lá aprendendo o alemãozinho deles hoje, mas eles estão lá brincando. Obrigada a todo mundo que veio aqui, que participou, que falou oi aqui pra gente. Obrigada, Deise, de verdade. Assim, amei. E a gente Também vai se falando, a gente pode conversar mais vezes. Então, obrigada a todo eu mundo que passou aqui. Boa noite, bom final de semana.